no Evangelho segundo escreveu Lucas, eles me deram em um horário, irmãos. Jesus tem misericórdia. O presbítero José Alves, vou me vingar dele, que ele ficou apontando no sapato para todo mundo ali. Ninguém viu. E eu com essa cadeira aí, onde estava o presbítero Reginaldo, essa cadeira estava vaga. Eu podia reclamar, mas não ia fugir. Abra sua Bíblia aí, Evangelho segundo escreveu Lucas. Descontraí um pouco, irmão, para sair, né, Alvano? Saiu nervosismo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 11. Uma passagem bem conhecida. Eu já estava já com essa mensagem em mente. E uma pessoa, irmão, né, se eu falasse com ele, ele ia falando, não fala nada, eu conheço ele bem. Uma pessoa me falou assim, essa mensagem, ela não está completa. Aí eu falei, vou pedir graça ao Senhor aperfeiçoar ela para pregar no dia lá do culto pré. Estava escalando para. Aqui seria, né, o primeiro ponto, aí houve a troca. E essa pessoa, ela está aqui. E ela falou uma frase, essa pessoa que falou uma frase uma vez, nunca mais esqueci. Ele falou assim, não, senhor, a mensagem ela não é nossa, a mensagem ela é de Deus. E vou falar só a primeira letra do nome dele, vocês vão saber quem é. Presbítero Júlio Gomes. Só a primeira letra. Aí eu gravei isso. Vamos lá, sabe qual é a sua Bíblia aberta? Vou falar uma coisa, irmãos, que parece que não é válida para esses tempos modernos. Mas a congregação das Paneiras eu sou a favor disso tudo. Sou a favor da modernidade. Mas a congregação das Paneiras está parabéns. Sabe por quê? Congregação com data show, nem a Bíblia, fica só. Cadê o data show? Não tem. Tem que abrir a Bíblia para acompanhar o texto. Lucas 7, mas não é. Quem viu concordou comigo. Hino da harpa, então, eu gosto, amo hino da harpa, pastor. Aí ninguém vai dar harpa, não. Fica só a boca assim do alto, olhando. Aí o senhor falou aí, as ondas, a navegar, um monte de ouro, ele está aqui, muitos restaurantes, não conhecem. E a harpa cristã é o hinário oficial da Assembleia de Deus. Vamos lá, irmãos? Agora você está com sua Bíblia aberta, não tem data show aí. O título é O Filho da Viúva de Naim. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e... Fala para mim, irmão, você que está lendo aí. Isso. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Isso. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou
a sua mãe. Até aí, louvado seja o nome do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Para que o Senhor, assim, antes de orar, eu quero te comunicar o seguinte, que essa mensagem eu estava assim, pesquisando e Deus falando comigo. E eu estou incluído como se estivesse ouvindo a mim mesmo, pregando para mim mesmo. Então estamos todos juntos. Senhor Deus, nosso Pai. Senhor, eis exposta a Tua palavra, Senhor, a qual o Teu Espírito Santo nos moveu, nos tocou. Pai querido, eis a Tua igreja, Senhor. Privilégio de estar aqui, Pai, para anunciar aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus, abençoa cada ouvido, a vizinhança ao redor. Ó Senhor, toma cada um nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um milagre de Jesus. Estou ali sentado e foi muito falado aqui sobre Jesus. Os louvores, as saudações. E nada mais justo é que o culto seja para Jesus. E estamos aqui diante de uma palavra, um milagre extraordinário, como todos os outros. E esse milagre de Jesus, ele marcou. Por quê? Marcou muito, porque ele pela contagem dos milagres narrados, temos muito que prestar atenção nisso, porque João 21, 25, se não me falha a memória, João escreve que Jesus, se fosse relatar e registrar tudo o que Jesus fez na época, hoje em dia, talvez sim, né? Com esse negócio de giga, de tera, mas na época João escreveu que não haveria livros no mundo para escrever. Então o que acontece com os evangelhos? Foi narrado nos evangélicos acerca de, uns dizem que é 40, outros dizem que 35, outros dizem 42. Mas o meio oficial, 35. Esses milagres eles foram narrados para que se tomasse conhecimento, para que se tome conhecimento do poder soberano de Jesus. Mas João diz que foram muito mais milagres, muito mais feitos de Jesus do que esses. Então esse é o 11º milagre, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Pois bem, irmãos, Jesus ele tinha, pela narrativa bíblica, ele estava em Cafarnaum, 42, 45, quase 50 quilômetros depois estava a cidade de Naim, ou vila de Naim. É uma cidade, um vilarejo bem povoado, pequeno. E Jesus ele saiu de Cafarnaum. Aí, como vocês repetiram, o texto diz que estava ele e seus discípulos e uma grande multidão acompanhando. Os historiadores dizem que era muita gente, preciso aí 2.000, 1.700 pessoas, por aí, acompanhando Jesus. Mas eu quero te chamar a atenção que você já ouviu essa frase de Diácono no lugar certo, na hora certa. Já ouviram? Eles estavam no lugar certo e na hora certa. Foi o caso da viúva. O menino morreu e na época o costume judaico era que se enterrasse a pessoa no dia ou no máximo no dia seguinte. A Bíblia não disse se foi no dia ou no dia seguinte. Sei que eu estou vendo assim, vocês me olhando,
irmão do pré falando o dia inteiro? Calma aí, vamos chegar lá. E vinha o cortejo, aí os historiadores dizem que por onde o cortejo passava, se encontrasse com alguém, esse alguém saudava e entrava no cortejo. E aí a Bíblia diz que era uma grande multidão que acompanhava a viúva. Essa mulher, a Bíblia não fala, Lucas não fala o nome dela, nem fala o nome do menino. E uma coisa assim extraordinária dos evangelhos, que é só Lucas que narra isso. Só Lucas. João, Mateus, Marcos não tem narrativa. Aí, para pegar um gancho aí, e também é só João também que narra a ressurreição de Lázaro. E como eu falei, o 11º milagre de Jesus, e foi no ano inicial, porque o ministério de Jesus foram de 3 anos. Aí ele é dividido em ano inicial, ano da popularidade e ano da perseguição, que é o ano final, crucificação, né? Os judeus querendo matar, os romanos querendo cortar Jesus no meio, e essa coisa toda. E, de acordo com essa mulher, ela vinha na frente do cortejo, aí os camaradas levando o cortejo, ela atrás, aí atrás da mulher vinha toda uma tradição, toda uma organização, vinha atrás os pranteadores e as carpideiras. Aquela época já tinha gente paga para chorar. Os estudiosos da Bíblia sabem disso. Carpideiros são aquelas pessoas que ficavam no enterro de armação, chorando, aí eram pagas para dar aquele drama. E vinha, e iam juntando gente, irmãos, na hora certa você está, como eu também, no lugar certo, na hora certa, porque Jesus está aqui. Agora eu vou falar uma curiosidade para os irmãos. Eles vinham dentro do vilarejo, né, da cidade de Naim. Aí eu penso que, compartilhar com os irmãos esse pensamento, se eles tomam uma rua transversal, outra rua transversal, outra rua transversal, será que eles iam encontrar com Jesus lá na porta da cidade? Quem é o corajoso aí que vai responder? É fácil a resposta. Eles iam encontrar, porque Jesus já estava saindo mesmo para realizar o milagre. Como você, como eu, estamos aqui hoje, estamos à espera de um milagre, e Jesus está aqui nesse lugar para fazer você sair daqui com a sua bênção. E ia aquela multidão, naquele alvoroço, e vinha chegando Jesus com outra multidão. A situação daquela mulher era uma situação desesperadora, uma situação de desânimo, uma situação bem ruim. Por quê? Algum historiador diz que o marido dela era muito conhecido, mas ele morreu, ela ficou viúva. Então, a razão do sepultamento está cheio, há também que se informar que o costume judaico não era enterrar o morto dentro da cidade, por isso que eles estavam saindo, o cemitério ficava fora da cidade, por isso que eles vinham. E Jesus, ele vinha chegando, e como eu falei, se eles tomassem outro caminho, era a hora certa de se encontrar com Jesus. Jesus não chega atrasado, Jesus não chega antes, Jesus não chega depois, Jesus chega na hora, irmão. E foi exatamente a hora do encontro daquelas duas
situações que Jesus ele vinha chegando na porta da cidade, o cortejo fúnebre estava saindo. E sabe o que acontece com Deus? Os frequentadores de escola dominical, eles sabem que nesse momento Jesus humano, ele deu lugar ao Jesus Deus. Os irmãos sabem do que eu estou falando, porque o trimestre que vai acabar amanhã fala disso. O Jesus Deus, ele chegou na porta da cidade, aquela multidão, uma choradeira, um pranto, aí parou e olhou aquela mulher, e a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Compaixão é aquilo que vem de dentro, a necessidade de fazer o bem. Jesus olhou para aquela mulher, mas Jesus ele era bem sucinto, ele provocava os pensamentos. Jesus falou para aquela mulher: não chores. Agora você imagina a mãe, ela já tinha o sofrimento, a amargura de ter perdido seu esposo, agora perdeu um filho, estava a sua descendência daquela família estava dizimada. O único filho não tinha mais como aquela família se prolongar. Aí imagina aquela multidão, você pode pensar na sua cabeça, aquela multidão que estava acompanhando o cortejo fúnebre, falando assim, alguém falando assim: que camarada é esse, rapaz? Falando para a mulher não chorar. Uma mãe que tinha perdido o marido e o filho. Pensa aí no seu coração, que tristeza. Ela estava desamparada, apesar de parentes e amigos, mas a família dela tinha acabado, o marido e o filho. Aí vem Jesus do Todo-Poderoso, fala para ela: não chores. Aleluia. Aí vamos pular para a multidão que estava com Jesus, que já viam, né? Ele tinha feito algum milagre ali. Aí o servo do centurião que estava para morrer, Jesus: não vai morrer não, curou ele. Aquela multidão estava junto ali, curiosa. Aí imagina o que pensaram: ué, Jesus, em vez de fazer um milagre, está falando para a mulher não chorar? Não é interessante isso? Uma mãe toda tristeza, coração em pedra, e Jesus falou para ela: não chores. Essa foi a primeira ordem de Jesus. E sabe qual foi a segunda ordem que Jesus deu? Vamos correr. E ó, eu vi de algo, depois do carro. Vamos um pouquinho só. Aí, a primeira ordem foi essa: não chores. Parou, aí o texto daí, os que carregavam o defunto pararam, o cortejo todo parou. E a segunda ordem foi a ordem vinda do céu, que só Jesus podia dar aquela ordem. Como eu falei, o primeiro milagre de ressurreição, aqueles que estavam ali presentes nunca tinham visto Jesus ressuscitar ninguém. Jesus ressuscitou primeiro o filho da viúva, depois a filha de Jairo e por último Lázaro. A primeira, em público ali, no meio da rua, Jesus dá a ordem que veio do céu: moço, levante. A Bíblia diz que na mesma hora, irmãos, aquele moço sentou no esquife. E o pregador está cheio de informação. Vou te informar de novo. Número 19, 21, a lei diz que não se pode tocar em morto, né? Mas sabe o que está escrito? Jesus não tocou nele, não.
Jesus tocou os filhos. Naquela maca, como os irmãos estudaram aí o caixão, para ficar legal. Jesus tocou no caixão, não foi no morto. Olha o texto aí só. Jesus tocou o esquife. Jesus esperto. Ali a turma que conhecia dele ali. Aí fala, rapaz, o cara lá tocando no morto. Não pode. De nada. Jesus é. Quase que eu falo uma palavra aqui. Jesus, nosso Jesus é bom. A segunda ordem foi cumprida na risca. Aquele menino, ele levantou. Aí, irmão, não dá nem para mensurar, nem imaginar o reboliço que foi daquela multidão. Mas eu falei que ia correr, porque o que nós lemos? Uma multidão com a viúva e uma multidão com Jesus. Eu quero lhes dizer aqui, já estou caminhando para o final, culpa do presbítero do céu, caminhando para o final, mas nesses tempos, irmãos, que nós estamos aí, nessa luta para fazer uma obra, quando a obra ela não tem a aprovação do céu, nada dá certo. Pode virar cambalhota, pode subir na parede, fazer efeito, nada dá certo. Mas nós temos visto que o congresso de homens, ele é aprovado por Deus. E tem uma pessoa aqui, Marcelo Luiz, na última reunião aconteceu algumas coisas que foi Deus que mandou te falar aquilo, senão eu ia falar assim, não, você está pregando, porque aconteceu. Eu falei para ele na mesma hora, falei assim, Marcelinho, o Senhor está me dando uma mensagem que vai de acordo com isso aí. Aí ele olhou para mim e falou, é mesmo, Deus? É. Irmãos, essa pergunta ela veio para mim, por isso que eu falei que eu estou pregando para mim mesmo, e a pergunta para todos os senhores e senhoras: de que lado da multidão você está? Aleluia! De que lado? Meu Deus! Você está do lado da multidão do sepultamento? Vou te dizer o sentimento que estava ali. Era tristeza, desesperança, era desânimo, era falta de fé, era tudo que era ruim, irmãos. E eu preciso que você saia daqui nessa noite com a sua decisão. De que lado da multidão você está? Porque quando se fala, o irmão, você, né, que começou, eu vou nessa cara aí. Quando se fala de congresso de homens, é um bololô, um desânimo danado. É a roupa nova, cria mofo, aí a caixa d'água estoura, a pessoa nem levanta da cama e diz que está chovendo. É tudo o contrário, irmãos. Essa é a multidão que vem com velório, a multidão que não conhece o poder de Deus. Eu arrisco dizer isso. Eu falei para meu amigo José, eu vou me afirmar quando eu sair daqui, mas eu vou falar. A multidão que vinha com a viúva não tinha esperança de nada. Nada vai dar certo, já viu isso? E isso aí não vai à frente. Em nome de Jesus, irmão, vamos passar para a banda da multidão que vem com Jesus. Porque a Bíblia diz que a multidão que vem com Jesus é animada. De que lado você está, irmão? Fala para quem não veio hoje no culto. Pergunta amanhã. Foi no culto ontem? Lá na bandeira, não. O pregador, eu não vou sair dessa. O Espírito Santo mandou um pregador perguntar: de que lado da multidão você está? Se está do lado da multidão de Jesus, tudo bem. O pregador está, hein? Que a pergunta foi feita para mim também. Eu estou animado desde 1995, setembro de 1995. Pastor Marinaldo, ó, quero um de cada congregação, e diácono Marcos Martins, hoje pastor, vai ser o presidente da UADEB. E eu fiquei agarrado do lado da multidão de Jesus até hoje. De que lado você está? Decide aí.
vai ficar lá na multidão da viúva, sem esperança de nada, aí nada vai dar certo, aí você quer as bênçãos, mas a obra você não quer fazer, está do lado da viúva, passa pro lado de cá, irmão. Você não está do lado de cá, é força de expressão, não vamos falar força. A multidão, aí, vou encerrar. Resultado final, quando eles viram o garoto sentar e falar, aí é mole, né? Chamaram Jesus de profeta, um grande profeta veio entre nós, mas Jesus é muito mais que o profeta. Aleluia. Vou falar baixinho agora, a pergunta vai ecoar, ecoou em mim. De que lado da multidão você está? De que lado da multidão você está? Tem um monte, irmão. O irmão confirmou aqui. Eu falei, o permita. Ih, o irmão está falando um negócio aí. Tem um monte na multidão da viúva, acompanhando aquele cortejo. Mas imediatamente eles têm que passar por lado de Jesus. Porque é a obra de Jesus, como foi falado aqui, é Jesus que nos sustenta, irmão. É Jesus que nos dá tudo. E ficar do outro lado da multidão, nós não vamos conseguir ver nada, porque ali vinha uma grura. Posso excluir dessa tristeza os pranteadores e as carpideiras que estavam sendo pagos para chorar, mas a multidão que era da viúva, vizinhos da viúva, conhecidos da viúva, eles vinham chorando, pranteando, a tristeza danada. Imagina aquela arrastação de pé, mas a multidão que vinha com Jesus, nada. A multidão que vinha com Jesus, vamos abrir um parênteses aí, que eu fiquei só com o dedinho lá, procurando. Aí os historiadores dizem que, claro, que na multidão que estava com Jesus, né, vinha os opositores de Jesus estavam ali no meio, vinha o pessoal incrédulo só querendo bênção. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: a prova dessas multidões que acompanhavam Jesus, vocês lembram do Bartimeu, na beira do caminho? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém que estava na multidão, uns 3 ou 4 foram lá tentar fechar a boca de Bartimeu. Rapaz, ele também não quer ser incomodado para lá. Agora, na multidão de Jesus. Mas num cômputo geral, é melhor sofrendo, chorando, é melhor ficar do lado da multidão de Jesus, porque a qualquer momento ele vai falar para você: não chores. A qualquer momento ele vai ressuscitar o teu sonho. A qualquer momento Jesus virá nas nuvens do céu nos buscar, e nós, a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. De qual lado da multidão você vai ficar? A pergunta mudou. Pense aí, de que lado da multidão você está? Eu agradeço a oportunidade de orar em nome de Jesus. E eu desejo, sinceramente, assim como o Espírito Santo falou ao meu coração, fale ao coração dos irmãos.